Boa noite, Daltro. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo à nossa live. Daqui a pouco a gente vai dar início à nossa transmissão. Hoje o convidado é o nosso editor, escritor, professor, cineasta amador, Cláudio Ciarlini. Boa noite, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, 17 de março de 2021. Boa noite, Alisson. Boa noite, Carlos Augusto. Vamos já dar início à nossa live de hoje. Opa, boa noite, Cláudio. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Então, de forma definitiva, sejam todos muito bem-vindos à nossa live piaguiense de hoje, 17 de março de 2021. Nessa quarta-feira, atípica para a nossa live, mas não menos importante, o nosso convidado é mais do que especial. É um dos fundadores do Piauí, ele que é professor, escritor, editor, cineasta amador, e hoje ele está aqui com a gente para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre toda essa cronologia que ele tem enquanto ativista da cultura, enquanto escritor. Boa noite, Cláudio. Boa noite, meu amigo. É um prazer estar aqui, tá certo? E agradecendo desde já a você e a todos que estão acompanhando. Já vi alguns aí, pelo que eu pude ver, o Daltro, vi agora a Morgana, Maria Carol, vi também o meu professor Carlos Augusto, também, da época de faculdade, e outros que eu não estou conseguindo ver agora, mas muito obrigado por estar acompanhando. Marcelo Silva, obrigado. E, Cláudio, como você já é bem sabedor, sempre começo com a pergunta que é ao mesmo tempo provocativa, reflexiva, e é a pergunta que a gente procura responder durante toda a nossa live. Eu perguntaria a você, como perguntei a todos os que lhe antecederam, quem é Cláudio Ciarlini? Meu amigo, me preparei muito para essa pergunta. Sabia que quando chegasse meu momento, você iria perguntar. E é uma parte que gosto muito. Acho que a live começa muito bem nessa pergunta, né? A gente tem um quê aí filosófico até, né? E aproveita para começar, né? Para a gente abrir os trabalhos sobre cada pessoa. E eu separei um poema meu de 2012, que com esse poema talvez eu responda um pouco de quem sou. Se chama Quem Eu Sou. Um poeta que não costuma seguir regras poéticas, apenas escreve o que sente, ama ou odeia. Um pai que não costuma punir erros infantis, apenas orienta o que compreende, conversa ou aconselha. Um historiador que não costuma endeusar autores afamados, apenas pesquisa o que quer, alegra ou perturba. Um amigo que não costuma criar bloqueios temerosos, apenas compartilha o que anima, brinca ou confessa. Um professor que não costuma ministrar aulas tradicionais, apenas ensina o que acha, sabe ou questiona. Um marido que não costuma medir carinhos calorosos, apenas oferece o que deseja, beijo ou abraço. Um jornalista que não costuma perseguir notícias tolas, apenas cultura, que provoca, muda ou emociona. Um internauta que não costuma curtir vários sites, apenas tecla o que considera, respeita ou diverte. Um produtor que não costuma esperar retornos comerciais, apenas produz o que transforma choro ou riso. Um escritor que não costuma escrever longas páginas, apenas desabafa o que vê,
traduz ou inventa. Sou todos estes e mais alguns, que agora nem lembro. E você? Quem você é? É um poema de 2012 que traz aí um pouco da síntese do que eu vim sendo, né? No decorrer dos anos. Maravilha. E como o caminho mais correto é começar pelo começo, a gente começa a nossa live com o início da carreira literária e da carreira poética de Cláudio. Cláudio, como é que foi essa sua infância, a sua adolescência? Você começou a escrever no ano de 1996, com seus então 15 anos de idade, ainda na flor da juventude, né? E nesse momento foi o momento que você se despontou para a literatura, né? Como é que foi o seu começo, Cláudio? Quais foram as suas influências lá no começo, até o momento que você realmente começou a escrever em 1996? Show, show. É o seguinte, eu nasci em 1981, né? Eu nasci em Teresina. Minha mãe, na época, morava no Campo Maior, por motivo de trabalho, e acabei só nascendo em Teresina. Depois a minha mãe passou só questão de um ano em Campo Maior e voltamos, né? No caso, ela voltou já comigo para Parnaíba, onde eu morei boa parte da minha vida, né? Só saí daqui na época do terceiro ano para estudar em Fortaleza e depois passei 4 anos em Sobral, depois regressando. Mas a maior parte do tempo foi em Parnaíba. E o que ocorre? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de música, de cinema, de quadrinhos, né? Literatura também. Embora eu tivesse um problema maior com relação a livros, né? Devido a um problema que eu tenho desde a infância, né? Desde os 6 anos, que é a síndrome de Tourette, né? Eu tenho a síndrome de Tourette e, em função disso, a síndrome de Tourette, ela causa alto déficit de atenção, ela provoca também outras coisas, como tiques, toque. Então, uma série de coisas a síndrome de Tourette causa, né? E em mim, ela chegou muito forte desde cedo, no que condiz aos tiques nervosos, foram mudando com o tempo, e na época eu nem sabia, né? A gente nem tinha consciência do que era essa síndrome de Tourette. Eu vim ter de 6 anos para cá, né? Porque passei muito tempo nem querendo investigar, mas quando se investigou lá na década de 80, não existia né? Não se falava ainda desse termo. E o que acontece? Eu tinha um alto déficit de atenção, né? Ainda hoje tenho, e problema de tics também, né? Isso me causou vários problemas de socialização. Então, assim, eu era filho único, né? Começar que eu era filho único, e ainda acabava me trancando muito nesse meu mundo devido a síndrome também, né? Porque devido a esse fator, eu ficava mais afastado, né? Tive problema com questão de bullying também. E em razão disso eu me trancava muito. Então, fora, claro, o carinho grande, né, e a educação que a minha avó, né, que eu sempre chamei de vó-mãe, Francisca, né, Carvalho, e a minha mãe também, né, a Rosângela Carvalho, as duas, né, o carinho grande que eu tinha, fora o carinho delas, eu tinha também muito a música, né, sempre ouvi de tudo, né. Na adolescência passei a escutar um pouco mais de rock, pop rock, mas sempre ouvi muito, né? Sempre consumi muita música, sempre assisti cinema demais, sempre fui apaixonado por cinema, né? Praticamente todos os gêneros. Quadrinhos também, desde a infância, me ajudaram muito, né? E é no que eu volto, no que eu estava justamente falando, que os quadrinhos, eles até me ajudaram muito mais no início, entre a infância e a adolescência, né? A aprender o processo de leitura e escrita. Os quadrinhos foram fundamentais para mim, porque nesse problema que eu tinha alto de déficit de atenção, o livro
por mais simples que ele fosse, eu começava a ler e eu me perdia facilmente. Né? Começava a ler, na segunda página eu já tinha que voltar. Não tem só imagens, né? Tem as letras ali. Então, a partir daquele mundo, né, que tinha das letras dentro dos quadrinhos, né, e também das letras de músicas, também, né, a gente tive vários, né, Legião Urbana, e uma série de bandas, não só nacionais, como principalmente internacionais, que eu pegava, eu gostava de conhecer a letra. Então, no tempo que a gente não tinha internet, né, eu ia no dicionário de inglês e ia traduzir as canções. Então, eu acho que no processo de escrita, até surgir o primeiro poema, ele passa por tudo isso, né? Ele passa pelo que eu li, consumi em quadrinhos, passa pelo que eu consumi em termos de cinema, de música e também de literatura, claro, né? Porque por mais que eu tivesse dificuldade em ler, né, eu tinha vontade de ler e também a própria escola, né? Existia sobre obras, a gente tinha provas, tinha que ler obras. Para o vestibular, tive que ler várias obras. Durante a faculdade, também, claro, mais ainda. Fora outras também que eu tinha interesse e ia consumindo. Né? Então, tudo isso foi fazendo com que surgisse esse primeiro poema, né? Que foi justamente no dia 12 de março de 1996. Eu tinha 14 anos e estava prestes a fazer 15 anos. Né? Questão de 12 dias para 15 anos, que eu escrevi o primeiro poema, assim, questão de minutos, um poema romântico chamado Pequena Garota, e até me assustei, né? Porque até então eu sabia que eu gostava de ler, né? Mas aí de escrever eu não tinha esse conhecimento. Então a escrita passou a me proporcionar uma série de coisas, né, que eu posso até comentar mais à frente. Maravilha. E não à toa e não sem propósito, a nossa live é no mês de março, né? Justamente é o seu aniversário de Sim. 40 anos, 25 de literatura, né? São várias datas aí no mesmo mês, né? Cláudio, Eu você já até, lançou... Pode pode falar, dizer, pode ficar à vontade. eu lembro até que quando a gente conversou lá, quando você me trouxe a ideia da live piaguense, eu até eu me lembro que eu falei para você para a gente colocar né, as nossas entrevistas lá na frente, né, para que quando tivesse assim mais de 50 escritores ou mais, né, fosse a nossa, né? Mas aí quando chegou agora esse mês, né, eu mesmo pensei, né, assim, rapaz, eu vou aproveitar e colocar devido a essa questão dos 25 anos de literatura e, ao mesmo tempo, os 40 de vida que eu vou fazer agora, dia 24. Maravilha. Cláudio, você já lançou 5 livros de sua autoria, né? Além das coletâneas, que a gente vai falar lá na frente. Mas vamos falar especificamente da sua primeira fase enquanto publicador de livros, que foram os 3 primeiros, que é a Primeiras Linhas, Pedido de Autorização para Pensar e Inevitável. Como você vê a sua evolução poética desde a primeira obra até a obra Inevitável? O que foi que você alterou? Como é que foi a sua evolução enquanto escritor dentro dessas 3 obras? Pronto. Ótima pergunta. É o seguinte, quando eu comecei a escrever, né, como já foi falado em 96, eu tive a primeira fase, que eu chamo de primeira fase, onde eu escrevia o que eu sentia, né, e também fui escrevendo baseado em coisas que os meus amigos, colegas iam passando, que às vezes me contavam. Tinha uns que chegavam até para escrever algo sobre o que for ruim, né? E dessa forma eu fui seguindo entre 1996 e 99,
foi uma época que eu fui seguindo, escrevendo e sempre mostrando, né, para alguns amigos, tudo mais. Alguns amigos também estavam começando na época na escrita, né? Por exemplo, Israel Galeno Machado, Frederico Ozanam, que estudavam comigo a vida toda. Eles estavam começando também a escrever e a gente mostrava, tinha o costume de mostrar o poema um do outro e apoiar também. E assim, naquela época, né, as pessoas que estão assistindo, principalmente os mais novos, é bom entender que naquela época não tinha internet. Né? Até já existia a internet. Né? Até já existia a internet no fim dos anos 90. Só que era uma internet que não existia as redes sociais, não se tinha internet no celular, já existia o celular, mas era aquele celular grande que só tinha a função mesmo de ligação. E então assim, era tudo ainda no início. E, então assim, não tinha como você divulgar, pegar um texto e divulgar como tem hoje, que você coloca no Facebook, coloca no Instagram, marca os amigos, e aí todo mundo vê, até gente que você nem conhece, até gente de outro país até vê. A gente não tinha isso. Então, a partir do momento que eu fui escrevendo, eu comecei a sentir a vontade de lançar um livro, né, como todo escritor. Então, quando eu já tinha 3 anos que eu produzia poemas, em 99, eu tive a ideia, né, como eu não tinha dinheiro ainda, né, era meus 17 para 18 anos, eu tive a ideia de lançar encadernados. Né, lançar encadernados poéticos, onde eu juntava dinheiro durante o ano todo, né, vários meses eu juntava dinheiro, às vezes da merenda, né, aquela coisa, deixava de merendar, né, tudo mais, ia juntando aquele dinheirinho e todo ano eu lançava um encadernado, né, aquele macarrão, e com 15 poemas, 20 poemas que eu ia fazendo durante o ano, né, eu escolhia os que eu gostava mais e colocava. E aí eu fazia, vamos dizer assim, teve ano que eu fiz 20 cópias desses encadernados, teve ano que eu consegui fazer 30, teve um ano que eu consegui fazer quase 50 cópias desse encadernado, e sempre ia entregando, né? Para familiares, para amigos, para algumas pessoas que estudavam na minha escola, na minha sala, que eu sei que gostam de poesia, né? Que me apoiavam. Então eu ia distribuindo gratuitamente para essas pessoas. Então, entre 1999 e 2004, né, 2003 principalmente, já entrando até em Sobral, né, quando eu fui cursar o História lá, ainda continuei com essa prática, né, em Sobral eu distribuí para várias pessoas lá, até que chegou, né, 2004, onde finalmente eu consegui lançar meu livro. Na época eu já estava trabalhando, na época da faculdade eu comecei a trabalhar, trabalhava na firma de um tio meu, comecei trabalhando dando aula particulares, né? Depois trabalhei na firma de um tio meu, fui juntando dinheirinho durante um bom tempo, né? Mais um empréstimo que eu peguei e lancei, em 2004, o livro Linhas Impensadas. Né? Esse livro bem aqui, que traz os poemas que eu gostava mais, desde que eu comecei em 1996, com esse poema Pequena Garota, até um último poema de 2004, né, que eu tinha feito em 2004. Lancei esse livro no auditório da Universidade Estadual, lá no campus Centro de Ciências Humanas, e como testemunhas, né, como pessoas que participaram, alguns professores meus que assistiram, né, no caso, eu até vi o professor Carlos Augusto aqui, né, na época ele era o nosso professor, um dos melhores professores que a gente teve, e me apoiou muito na época também. E, lancei lá, né? Nós fizemos até uma apresentação teatral, eu lembro na época, um roteiro meu inspirado no livro, né, eu tive essa ideia de fazer. Alguns amigos também me ajudaram fazendo uma apresentação musical no dia do lançamento, né, amigos que eu fui fazendo da parte do teatro, né, que até me ajudaram também no ano anterior, 2003, a realizar um concurso de poesias envolvendo os campos da universidade, né,
da UVA, né? Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, esses amigos me ajudaram, eu tive essa ideia de organizar esse concurso. Foi um concurso bem legal, porque houve a integração entre vários polos. Teve gente do curso, que eu me lembro aqui, teve do curso de Direito, teve vários cursos, né? Ciências Sociais, Geografia, História, Biologia. A gente teve vários poetas naquela época, muito jovens ainda, a gente com 18 anos, 19, 20, 21, estava cursando que participaram. Isso me deu uma alegria grande, né? E até eu acho que foi a partir daí, a partir desse ano de 2003, ainda antes dessa obra, eu passei eu senti aquela felicidade, né, de ajudar esses jovens talentos, né? E eu também na época ainda jovem, mas ajudar essas pessoas a mostrarem sua poesia, a se revelarem. E depois de Sobral, até mesmo em Sobral, ajudar mais, né, de alguma forma. Comecei a pensar dessa forma. E aí veio Linhas Pensadas, depois eu voltei para Parnaíba, e já em 2004, né? Em 2005, no ano seguinte, eu lancei essa obra, né? Que foi Pedido de Autorização para Pensar. Né? É uma obra mais simples, né? Mas contendo, assim como o primeiro, né? Poemas que eu fui escrevendo e que ficaram de fora desse primeiro livro, e que eu gostava muito e não tinham entrado, e eu coloquei no Pedido de Autorização para Pensar. Né? Esses dois livros, eles não tiveram, né? Eu posso dizer que muita gente em Parnaíba não conheceu esses dois livros na época. Por quê? Porque na época, nem a gente tinha, né, 2004, 2005, não tinha questão das redes sociais ainda, não existia Facebook, não existia Orkut, Instagram, menos ainda, e era complicado da gente eu fazer uma divulgação maior. Então, assim, o primeiro foi conhecido pelas pessoas, né, do Centro de Ciências Humanas, pelos meus amigos e os meus familiares também, que eu fui distribuindo. E esse segundo, alguns amigos, alguns colegas, quase que eu não pude fazer o lançamento, né, oficial, então não ficou tão conhecido. Ah, maravilha, então. Então, querendo ou não, ali, mesmo com as dificuldades da época, né, de todo jovem adulto e com a questão dos encadernados, né, que a gente sempre conversa que foi o seu início literário, né, fazendo os encadernados, indo ali devagarzinho, se divulgando. Na época não existia, por exemplo, a internet para dar colocar aí a nível de mundo essa publicação, mas de qualquer forma, né, quando o escritor, o poeta, o literato, ele procura um jeito de divulgar o seu trabalho. E aí, como você mesmo já falou, Klaus, ao mesmo tempo que você lançou os seus primeiros livros, né, o Linhas Impensadas e o Pedido de Autorização para Pensar, você fazia o curso de História lá em Sobral, né, que é a sua formação, é o seu trabalho hoje em dia como professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Piauí. Como é que foi essa simbiose entre a história e a literatura? Né? Esse encontro aí de áreas tão afins, né? E uma bebe da outra, e como é que foi como é que foi essa simbiose de ideias na época? Show, show. É o seguinte, é porque eu sempre fui apaixonado por história, né? Mesmo nos dias, eu costumo dizer que, mesmo nos dias que eu estava com menos vontade de assistir aula, ou com problemas, e tudo mais que me faziam não prestar muita atenção naquele dia, naquele momento que eu estava na escola, ou até já puxando para a faculdade, eu sempre gostei muito de história. Né? Então, assim, eu podia até não estar muito aberto naquele momento, naquele dia, para assistir aula de matemática ou de português, né? Embora também eu gosto muito de português, mas história, principalmente, podia estar como fosse, mas quando chegava a aula de história, eu ficava fascinado, ficava fascinado. Português, na parte de literatura também, né? Na parte de gramática,
dependia do dia, dependia do professor e tudo mais. E até aproveitando para agradecer, é, dois professores de português que eu tive, importantíssimos, não só para mim, como para minha turma, né? Que foi quem? É a professora Rossana Silva, né? Já nas séries do Fundamental, né? 2, e no ensino médio, o professor Antônio José. Né? O professor Antônio José, eu costumo dizer que ele não. Até tive a oportunidade de falar isso para ele, agradecer a ele alguns anos atrás, e quando encontrei ele aqui em Parnaíba, mas eu costumo dizer que o professor Antônio José, que alguns conhecem como a José, né? Mora em Teresina, né? Já há muito tempo, ele não ministrava aula, né? Ele dava um espetáculo. Ele nos oferecia um espetáculo. Então, as aulas dele não eram simples aulas. Né? Ele, literalmente, ele teve momentos lá que ele encenou uma peça, depois outra, com vários personagens, e a gente, assim, assistindo maravilhado. Né? E nos indicou várias obras, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, né? Vários autores que também, junto com esse contexto que eu lhe falei, né, de música, de cinema, de quadrinhos, né, foram muito importantes para mim. Né? Talvez não como, né, acontece com alguns escritores, né, e que isso não é uma crítica, né, cada um faz como acha melhor, mas muitos escritores, às vezes, têm um poeta X ou um poeta Y, e procuram, se inspiram tanto que, às vezes, eles querem fazer assim uma coisa muito parecida. Né? Já eu não. Né? Eu peguei esses poetas, né, que gosto, né, e que ainda encontro hoje em dia, né, principalmente hoje em dia em Parnaíba, e eu consumo eles e eles me inspiram, mas eu sempre procurei fazer a minha escrita da minha forma, né? Mesmo até que muitas vezes fuja de regras, né? Mas eu procuro seguir a minha escrita da minha forma de pensar, de querer escrever, né? Embora, claro, com todo o respeito, né, aos autores e com inspiração até em muitos, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Maravilha, Eu não Glaucio, maravilha. E só uma coisa, que às vezes me desculpe, que às vezes eu começo a falar, né, Não, pode problema ficar à vontade. de Pode ficar à professor, né, que vontade. acaba tanto falando muito, como às vezes a gente até entra no assunto e no outro, mas eu lembrei aqui do que você perguntou, que é justamente essa simbiose da literatura, né, com a história. Né? E é muito interessante porque, como eu falei, eu sempre gostei de história, só que eu jamais me imaginei como professor. Né? Ser professor, para mim, até mesmo quando eu entrei na faculdade, para você ter uma ideia. Quando eu entrei na faculdade, mesmo sendo licenciatura, mas eu imaginava, eu fiz porque eu gostava muito de história, não tinha vontade de fazer direito, medicina, até tentei, né, como meus amigos também tentaram no primeiro vestibular, na época não era nem, a gente ia fazendo vários vestibulares em cidades, e tentei direito e medicina, direito em um e medicina em outro, você vê, né? E não passei, e logo no outro vestibular que eu fiz, foi para História, passei. Então, assim, eu passei para História, mas achando que ia trabalhar com pesquisa. Falei, não, vou fazer História, que eu gosto, e vou trabalhar com pesquisa, né, no campo da História. Porque para dar aula, para ministrar aula, não tem jeito não, porque primeiro eu era extremamente tímido. Segundo que eu pensava assim, rapaz, como é que eu vou ministrar aula com os problemas de tique que eu tenho, né? Porque, por exemplo, aqui falando com você, né, assim como em outras situações, eu até consigo me controlar mais, assim, ter uma certa calma, né? Estou sentado aqui, mas numa aula que você se mexe muito, que você está em pé ali, que você tem momentos de nervosismo por um motivo ou outro, o aluno bagunça, alguém atrapalha aqui, acolá, acontece uma coisa ou outra, é, isso acaba que fazendo com que os problemas de TIC
e você não conseguir se controlar. Então, sempre você está ali. Estou conversando com você aqui, mas estou ao mesmo tempo controlando aqui a minha síndrome, né? Então, assim, isso, mas é uma coisa que eu já me acostumei. Então, assim, eu não pensava em ser professor, né? Eu imaginava assim, como é que eu vou dar aula se eu sou extremamente tímido e ainda com esses problemas? Só que o que aconteceu? A escrita, né? Isso é bom de falar, né? Eu estou até falando isso, não é porque eu esteja, o Klaus está colocando essa questão da síndrome, né, por causa dele e tudo mais. Não, não é. É porque, assim, eu penso que pode servir, né, para alguém que está assistindo agora, ou que vai assistir no YouTube, alguém que é extremamente tímido, ou alguém que tem até a síndrome de Tourette, ou outros problemas, né? Eu estou aqui para dizer, com essa história, que é possível, né? É possível você fazer qualquer coisa, né? Mesmo que você tenha, né, esse tipo de problema, de timidez, é possível você vencer isso. Você não vence totalmente, mas você consegue ir vencendo, né? Você consegue ir vencendo esses problemas e consegue ir superando e fazendo tudo que você quiser, né? E foi o que aconteceu, né? A literatura, o ato de escrever, foi me deixando, com o tempo, mais seguro, né? Porque eu pensava assim, poxa, até o momento de escrever, eu observava meus amigos, uns muito bons no futebol, outros no basquete, outros muito bons na oratória, a hora de apresentar um seminário, ou qualquer outra coisa, no skate. E eu observava, me observava, e eu pensava assim, rapaz, eu não sou muito bom em nada, não sou bom em nada. Não, eu sou um bom consumista, eu sou um bom consumista do que eu já falei, né? Mas de produzir, não. Né? De agir, de produzir, eu não consigo. E aí a escrita, a literatura em si, a escrita, me fez ir ficando mais seguro. Com isso eu fui melhorando a minha socialização, né, que foram chegando pessoas, às vezes, que eu nem conhecia muito, às vezes de outra sala, que sabia que eu escrevia, né, e dizia, cara, eu soube que tu escreve e tal. Teve gente que chegou, teve um cara que chegou, que nem me conhecia muito, que disse assim, eu tô querendo paquerar essa menina, né, será que tu conseguiria fazer um poema aqui para entregar para ela, dizendo que foi eu que escrevi? Né? Já aconteceu comigo. Então, eu fui deixando um pouco mais a timidez, eu fui me sentindo mais seguro, passando a socializar mais com as pessoas. E quando eu cheguei na faculdade, começou a ter muitos seminários. E no primeiro seminário eu estava nervosíssimo, né? Seminário de um tema histórico. E o que acontece? Só um minutinho, eu vou fechar aqui o guarda-chuva. Então, o que acontece? Eu estava muito nervoso nesse seminário, e eu lembro que era um grupo de eu e mais 7 pessoas no grupo. Eu estava tão nervoso, né, que o tema era até sobre Montezuma descobre a Europa, né, e a questão da chegada, né, da colonização da Europa, né, descobrimento da América. E eu estava tão nervoso que eu tive a ideia de pegar, e fiz isso em mais uns 2 seminários, de pegar e dividir as pessoas, né? Eu organizei as pessoas no grupo, com cada tema, né? Fiz um sorteio e tal. E eu pedi para eles, disse assim, minha gente, eu acho que eu não vou conseguir falar, mas é o seguinte, eu posso pegar, vou ler o livro todo, né? Cada um fica com um capítulo, e vou escrever um poema para cada capítulo. Então, o que acontece? Sempre que um de vocês for começar a apresentar, eu vou vir antes ou depois recitando um poema sobre aquela parte ali que ficou para cada um, né? E ainda faço um poema representando, né, a minha fala final e tudo mais. Daí o professor adorou, né? O professor disse que era uma coisa que ele nunca tinha visto,
de ter as pessoas apresentando, né, um seminário e recitação de poesia intercalada sobre o tema, né? Aí isso aí foi me ajudando demais. Então a literatura foi ajudando a história e depois a história foi ajudando a literatura, né? E a história ela passa a ajudar a literatura porque a partir desse seminário, né, e de outras coisas, eu passei a escrever, né? Eu passei a escrever é, baseado em fatos históricos, coisa que eu não fazia nos primeiros anos da escrita, né? Mas a partir de 2000, na faculdade de História, eu passei a fazer, né? Aí foi bem interessante, porque isso me deu um novo gás. Fiz poemas sobre Hiroshima e Nagasaki, sobre o Brasil colonial, sobre a descoberta da América, né? Pelos europeus, como eu falei agora. Na época que eu estava estudando, eu lembro muito bem que no terceiro período da faculdade de História, aconteceu o 11 de setembro. Né? 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas, o atentado terrorista. Isso mexeu muito com o campus todo, com professores, alunos. A minha escrita também acabou sendo direcionada também nesse sentido. Eu escrevi sobre o 11 de setembro, não só um poema. Então, assim, foi dessa forma. Então, sempre, né, a literatura está com a história. Nas minhas aulas de história também, sempre que eu posso, utilizo poemas, né? A literatura sempre está presente. E daí vai. Né? Daí vai indo. Ah, que maravilha, então. Querendo ou não, há um encontro de ciências aí, né, da ciência histórica com a literária, não é? Sim. Clausto, depois desse momento em que você finalmente se graduou em História e já tinha publicado 2 livros, né, como a gente já falou anteriormente, você volta para Parnaíba nessa época, né, ao seu retorno para Parnaíba. E no ano de 2007 nós temos o início que é um meio também, querendo ou não, né, dependendo do ponto de vista, que é em 2007, no dia 5 de novembro, a criação do Piauí, não é? Por onde a gente está falando hoje, através do qual a gente se conhece e há toda uma rede de escritores também, né? O Piauí, o nosso querido jornal Piauí, que já vai para o seu 14º ano, agora em novembro de 2021. E, Cláudio, como foi o surgimento da ideia de se criar um jornal alternativo que desse oportunidade para os jovens, porque até então Parnaíba não tinha uma plataforma para divulgar os mais jovens? Como foi o surgimento da ideia até a criação de fato do Piauí em novembro de 2007? Ótimo, ótimo, Jair. Foi o seguinte, muita gente não sabe, né? Mas na época ainda da escola, né, eu falei que eu comecei a escrever em 96, mas ainda nessa época, no ensino médio, que a gente estudava no Colégio Delta, eu e mais alguns amigos, né, o Israel, que eu já citei, né, o Antônio Neto, o Francisco Loyola, né, e o Bernardo, né, nós criamos um jornalzinho cultural na escola, né, isso em 97, né, exatamente 10 anos antes do Piauí. Né, sendo que o Piauí não foi intencional, essa coisa dos 10 anos, embora eu goste, né, dessa coisa né, de cronologia, como a gente mesmo vai falar aqui quando for falar do livro desse ano, mas foi por acaso. Né? Então, em 97, a gente lançou esse jornalzinho cultural, né? Que era um jornalzinho onde a gente gostava de colocar o que ia acontecendo de esportes, né? De peças na época. Na época, o teatro do Sesc, principalmente, estava muito forte. Né? Sempre foi forte, mas ele estava muito forte na época. Inclusive até com o Antônio José, como um dos diretores de peça, criadores, atores também, colocando muitos colegas meus para, né, atuar. Né? A gente tinha pessoas como, por exemplo, o professor Wagner José, né, também atuando muito forte nessa época. Eu assisti essas peças. Felizmente, minha timidez nunca deixou, né, era tão grande que nunca me deixou nem tentar o teatro, né, mas admirava muito. Até cheguei a ajudar em roteiros de amigos, né?
de peças. Então, assim, o que ocorre? A gente teve esse jornalzinho cultural e durou alguns meses, só que a gente se divertiu bastante. A gente nem colocava os nossos nomes, era um jornal que, como tinha também uma pegada assim de um pouco de crítica, né? Alguns problemas que a escola estava passando, ou alguma coisa assim, a gente ia cedinho na escola e colocava na janela, né? A janela da escola tinha a fresta assim, e a gente dava para as salas, e a gente chegava bem cedo mesmo, a aula era 7 horas, e às vezes a gente chegava antes de 6 horas, né? Ou não tinha ninguém mesmo, né? Nem o Bedel lá, né? O vigia e tudo mais. Então a gente colocava entre as frestas da janela, e o pessoal, quando chegava, né? Os alunos e tudo, eles já viam um jornal ali, mas não sabiam de quem era. Com o tempo, alguns foram descobrindo, né, e tudo mais, mas serviu de uma boa base. Daí passou 10 anos, né? Se passaram 10 anos. Aí, como você falou, eu voltei para Parnaíba, né? Voltei já casado, né, com a minha esposa, meu amor, né, Ana Roberta, que conheci em Sobral, né? Inclusive a conheci no primeiro dia que eu cheguei em Sobral, né, quando eu fui morar lá, né? Só que a gente só se fez se conhecer mesmo, né? E quando foi em 2001, né, acabamos namorando, né? Ficamos namorando e casamos por lá mesmo, né? E já vimos juntos. Então, assim, chego em Parnaíba, lanço o meu segundo livro, e quando chega em 2007, o primo meu, né, o Daniel, a gente sempre teve uma boa convivência desde a infância. Ele é 6 anos, embora ele seja 6 anos, 6 para 7 anos mais novo que eu, a gente sempre teve uma boa convivência, né, desde a infância. O pai dele é irmão do meu pai, e através disso, eu sempre entreguei para ele, para o irmão dele, o Rafael, e como eu falei, para pessoas da família, eu entreguei meus encadernados que eu fazia. Eu sabia que eles poderiam gostar. Entreguei para eles. O meu primeiro livro também. Gosto por literatura, ele sabia de toda a minha escrita, toda a minha luta no tempo dos encadernados, dos livros, né? De querer promover também jovens talentos. Ele era conhecedor disso, né? E ele chegou e fez o convite de lançarmos juntos, criarmos juntos um jornal cultural. Um jornal cultural que fosse democrático, gratuito, né? Já trazendo o nome Piauí, né? Trouxe o nome Piauí, só que nós conversamos, né? Ele trouxe o nome, a ideia em si, e numa tarde a gente sentou e conversou como é que seria esse jornal, o que é que teria esse jornal. A gente sabia que teria cultura, né, história, literatura, mas como é que seriam os quadros, o que é que ia entrar, o que é que não ia entrar. Aí o Daniel trouxe algumas ideias, eu também trouxe outras ideias. Algumas ideias dele, eu falei assim, ó, por que a gente não faz assim, né? Dessa forma, mas adaptando dessa forma, né? E algumas eu falei, não, vamos deixar para depois. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. É, ele também, algumas ideias que eu joguei, ele falou, não, essa aí não é tão boa, ou vamos adaptar essa aqui. Então, assim, desta tarde que estivemos juntos, a gente formou o que seria a base do Piauí, né? A base do Piauí. E tínhamos também, né, o amigo, que era amigo do Daniel na época, já, mas eu não conhecia, mas passei a conhecer, hoje é meu amigo, e também sou do Piauí, que é o Fábio, né? Fábio Bezerra, diagramador, e junto com o Fábio nós iniciamos o Piauí. Né? Lembro que no começo a gente tinha poucos colaboradores, a gente tinha 2, 3 colaboradores, que eram mais próximos,
E, e boa parte do jornal teve que ser feito ou por mim ou pelo Daniel, né? O Daniel escreveu algumas matérias, né? Tempo de um mês. Eu escrevi algumas matérias, o Daniel outras, né? Então, o jornal, eu acho que 70% do jornal foi só matérias minhas ou do Daniel. E o restante do pessoal. Mas com o tempo, né? Com o tempo, foi a gente, graças a Deus, a gente foi conseguindo, né? Pessoas que foram gostando, foram se juntando a nós, né? Foram se juntando a nós. E hoje em dia, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, felizmente, né? A gente tem muitos colaboradores, pessoas que gostam do Piauí, né? Colaboradores alguns que estavam desde o início, outros que foram chegando agora, né? E que hoje em dia a gente tem problema. Eu tenho a quebra-cabeça para poder tentar encaixar o máximo de autores por mês, né? Como o jornal é mensal, só tem 12 páginas. Às vezes tem autor que fica um pouco triste, né? Eu digo, ó, não vai dar para entrar esse mês, né? Mas no próximo mês vai dar. Justamente porque eu queria, a minha vontade é que o PH tivesse mais páginas ainda para entrar muita coisa. Mas infelizmente não conseguimos. Mas a gente vai trabalhando. Tem um site também do PHI, né, que possibilita, né, uma publicação maior, sem restrições. E o Piauí, por excelência e por unanimidade, eu diria, né, é assim o jornal cultural mais democrático e acessível, né, que a gente poderia ter enquanto história de Parnaíba e do Piauí, não é? Essa veia democrática, a questão da inclusão, né? Você mesmo, nas suas pesquisas, você fala que na sua geração você não teve a oportunidade de publicar os seus textos logo cedo, né? O Piauí tem essa coisa da juventude, tem gente que publica no Piauí que tem 16 anos, 17 anos, 15 anos, né? E foi uma coisa que você não teve, né? Nas suas pesquisas mesmo, quem tiver curiosidade de procurar, o Klaus pesquisa sobre a geração entre os anos de 1992 e 2007, a geração fantasma, como ele mesmo já mencionou em outras transmissões, né? Que não teve essa plataforma que juntasse esses escritores e pudesse até mesmo tornar algo maior como o Piauí, já é algo muito grande, né? Algo que a gente já não tem mais controle sobre ele. E, Cláudio, seguindo essa filosofia, né, de revelar jovens artistas, de ser realmente a vitrine desses jovens escritores, você, né, junto com o Piauí, né, na sua pessoa, conseguiu reunir 22 poetas, né, na coletânea poética Versania, né, que foi lançada em 2017 aqui em Parnaíba, lá no Sesc Avenida, né, e conseguimos, depois de muito trabalho e realmente muita dedicação, lançarmos essa coletânea, lançando esses 22 poetas. Como foi que surgiu, Cláudio, essa ideia de pegar alguns desses poetas do Piauí e juntar numa obra e transformar isso em algo maior? Como é que surgiu essa ideia? Show, show. Boa pergunta, meu amigo. É o seguinte, vou tentar sintetizar aqui. O que ocorre? Eu, desde o Piauí, né? O Piauí, ele nasce com vários sonhos, né? Vários caminhos a traçar, vários objetivos. E principais, né? Um dos principais você citou. É justamente de conceder espaço para os jovens escritores. Eu vivi, né, o que eu costumo chamar, né, dos 15 anos, que foram bem sofridos, entre o fim da inovação, né, e a geração mimeógrafa. Eu acabei dividindo dessa forma, né, posso até estar errado, mas é a forma que eu divido nas minhas pesquisas e vou aprofundá-las nos próximos anos. Então, assim, a gente tem o Inovação, que foi de 1977 até 1992. Foram 15 anos do jornal Inovação, junto com outros jornais também, junto com outros jornais, com outros impressos, que representaram a geração mimeógrafa, mas tendo inovação como símbolo maior, mais duradouro, mais impactante. O jornal que lutava contra o sistema imposto, ainda na época da ditadura,
e nomes consagrados que até hoje estão, né, muitos em atuação, né, o Senhor Candeira, Filho, o Elmar Carvalho, né, e muitos outros. Então, nós tivemos esse período, né, e nós temos a questão das redes sociais, o autor, né, o poeta pode publicar seu poema, seja onde for. Hoje em dia é fácil você criar um blog. Tem blogs gratuitos. Então você pode mostrar seu trabalho da forma que quiser, né? Em nível de internet, gravar um vídeo, colocar no YouTube, colocar no Facebook. Então hoje em dia, para o poeta, né, para qualquer artista, mas como a gente está falando especificamente da parte literária, do poeta e do escritor, né, contista, cronista, hoje em dia se tem essa facilidade, né? Tem uma facilidade maior. E hoje em dia tem um Piauí, né, desde 2007. Mas só que na época que eu comecei a escrever, né, que comecei a lançar meus encadernados, né, e foi justamente por isso que eu vi a necessidade, que eu senti a necessidade de ir lançando esses encadernados antes de lançar meu livro, né, porque a gente não tinha, né, eu costumo chamar de geração fantasma. Por quê? Porque nós não tivemos um impresso democrático, cultural, da nossa geração. Nós nem começamos, nem conseguimos formar na época, por alguns fatores, e nem alguém, né, de antes acabou formando. Então, assim, a gente não teve. Né? Claro que teve livros que foram lançados, autores que foram inovação, e como temos agora, né, modéstia à parte, o Piauí. Então, o Piauí ele nasce também dessa necessidade, desse sonho, né, dos autores jovens, né, não passarem pelo que a minha geração passou, né, não passarem pelo que a minha geração passou, né, que é a ausência de um espaço legal para né, democrático, cultural, para publicar seus poemas, né, seus escritos. E eu queria, né, isso aí. Então, assim, é o lema do Piauí. E, assim, desde que começou o Piauí, né, quando o Piauí estava com 1 ano, eu tive a ideia de lançar uma coletânea envolvendo, na época nós tínhamos já 12 poetas que tinham estreado. Eu pensei assim, rapaz, a gente podia esperar mais um pouco e quando tivermos com 20 poetas, quando tivermos com 20 ou 25 poetas que estrearam, a gente lança uma coletânea. Isso em 2008. Né? Lança uma coletânea com esses poetas, para poder dar ainda mais visibilidade. Porque o jornal já deu uma visibilidade, e também o site do Piauí. Mas o livro, com o livro, né, se consolidaria, né, e essa visibilidade ia ser maior. Né? Só que esbarrei num problema, que era o quê? A minha vontade era que o Piauí pagasse, né, pagasse essa coletânea, mas nós não tínhamos condição. Aí foi ficando, né, para um ano, para o outro. Né? Teve uma época que meus trabalhos como professor e coordenador se intensificaram muito, né? Fora a questão de família, as minhas meninas já tinham nascido em 2005, a Carol e a Ingrid, né? E ainda nessa época aí, ainda eram bem pequenas. Então, assim, eu estava acumulando muitos trabalhos como professor e eu acabei, né, também dando uma afastada mais da edição, né? Por alguns anos o Daniel ficou, né, mais à frente, mas eu continuei no jornal, né, ajudando com textos, fazendo ponte entre escritores e outras coisas mais, dando ideias e tudo mais. Continuei no jornal, só saí da parte de administrativa, vamos dizer, editorial, e, e aí com isso também foi passando mais o tempo. Daí quando foi em 2016, né, o Daniel foi fazer o doutorado, saiu para o doutorado, e
acabou, né, que eu tive que assumir a edição solitária do Piauí, né, com a ida dele do doutorado, ele acabou saindo do jornal e eu assumi a parte, né, sozinho, né, o que antes a gente editava nos primeiros anos juntos, né, eu e ele. Depois ele passou um tempo sozinho e de 2016 para cá eu estou editando só, né? Claro que com a ajuda do sócio, né, e amigo Fábio Bezerra, diagramador, e com a sua ajuda também, né, e a ajuda de muitos, né, que estiveram próximos a nós, de todos que colaboram, de todos que apoiam o jornal financeiramente, né, com apoio cultural. Então, assim, nomes que até vou citar daqui a pouco, se der tempo, né? Espero que tenha tempo. Talvez eu esteja falando demais e até já acabando o tempo. Mas o fato é que, quando veio 2017, né, um ano depois de eu ter voltado para o jornal, aliás, quando eu voltei para o jornal, em 2016, eu já comecei a pensar o que eu vou fazer em 2017 para os 10 anos do Piauí. Né? O que eu vou fazer para os 10 anos do Piauí. E aí pensei em algumas coisas, e uma delas foi justamente essa coletânea. Eu vou reativar autores, e cada autor paga uma quantia, né? Uma quantia, todos pagam a mesma quantia e juntos acabam lançando uma obra, né? Uma forma de parceria, onde cada um vai ficar com seus livros, né? Da sua cota e paga os seus livros, de uma forma simples, né? E daí surgiu o Versania, nasceu o Versania, né? Versania que teve a sua segunda edição já no ano seguinte, 2018, né? Consolidação do projeto Versania, onde muitos poetas puderam Pode mostrar o seu falar. trabalho no livro pela primeira vez, né? E, inclusive eu fui um desses poetas que pude ter o prazer de publicar em livro, né? E aí só tenho a lhe agradecer também por isso, né? Porque você foi a ponte intermediária até esse sonho da publicação. Querendo ou não, a primeira publicação a gente nunca esquece. Podem vir outras igualmente importantes, mas a primeira ela vai ser sempre a primeira, né? Sim, sim. Klaus, agora voltando um pouco para a sua biografia, que é o foco aqui da nossa live, em 2019 você, como nós costumamos falar no nosso meio literário, conseguiu alcançar a imortalidade literária, né? Que é o famoso lema da Academia Francesa de Letras, que também é adotado pela Academia Brasileira. Né? Em 2019 você conseguiu ser eleito para a Academia Parnaibana de Letras como acadêmico vitalício, né? Foi mais um ponto-chave na sua carreira. Como é que foi qual foi a emoção e como é que foi esse sentimento de pertencer a Paulo, né, a grande Academia Parnaibana de Letras? Sim, é uma honra muito grande, né? Uma honra muito grande, uma satisfação muito grande de fazer parte da academia. E era um sonho que eu já tinha há alguns anos, né? E que acabou, né? Eu já tinha recebido alguns convites de acadêmicos próximos a mim, mas eu sempre ficava um pouco relutante, né? Porque eu pensava assim, será que ainda não sou tão novo, né? Para entrar, embora com mais de 30 anos, né? Mas eu ficava um pouco relutante, mas ficava aquela vontade, aquele sonho. Mas que fui trabalhando e eu penso que esses convites, né, e essa ingressão na academia acabou vindo por conta desse trabalho, né, que eu fui desenvolvendo, pensando muito nos outros, né? Quando eu digo pensando muito nos outros é porque muitas vezes eu não coloquei um escrito meu no jornal, né, pela questão da limitação das páginas. Então, assim, tem muitas edições que não tem nenhum escrito meu.
porque eu acabo cedendo espaço para os colaboradores, né? Às vezes a edição não tem nem editorial. Eu acho que quem pega o jornal, às vezes, deve até achar estranho, porque, né, geralmente tem que ter o editorial, às vezes não tem, porque justamente não teve espaço. Eu já deixei algumas pessoas de fora e não quero deixar, então acaba entrando. Então, assim, eu sempre fui muito de pensar nos outros, né? Não me arrependo disso, né? Ainda continuo agindo dessa maneira, mas eu acho que quando a gente vai trabalhando sem vaidade, sem ficar pensando muito em si, né? Eu acredito que chega uma hora, mesmo que demore, e começa a vir a recompensa, né? Começa a vir a recompensa. Não que eu estivesse esperando lá atrás, né? Não era coisa que eu esperasse ou pensasse, né, há anos atrás, né? Mas acabou vindo, né? E eu fico muito feliz, espero, né, poder contribuir muito com a academia. Tive o prazer de participar como um dos organizadores do Almanac do ano passado, né? Eu, junto com o presidente José Luiz Carvalho, amigo meu, né, ao qual agradeço demais, o amigo Antônio Galas também, Dilma Ponte de Brito, né, o senador Candeira Filho, né, e junto com todos esses colaboradores que participaram, acadêmicos ou não. Né? Maravilha. As recompensas, elas sempre vêm, né, para quem trabalha de forma honesta e sempre pensando no próximo, né, que é a missão sua enquanto pessoa, né, enquanto profissional da literatura, jornalista, escritor e também enquanto o Piauí, né, a missão do Piauí é justamente essa da inclusão, né, e aí a eleição para a academia nada mais foi do que somente uma coroação de um trabalho, né? Não foi uma busca, foi somente um ingrediente a mais ali, igualmente importante na sua carreira. Sim. Cláudio, e aproveitando que a gente está falando da Academia Parnaibana de Letras, da qual você é acadêmico já há quase 2 anos, você idealizou o projeto Entre Gerações, não é? Que é essa confluência entre a geração mais nova, que é representada pelo Piauí, e a geração veterana, dos que já são já longevos na literatura, e também aqueles que já são longevos e não são acadêmicos também, né? Nesse projeto Entre Gerações, que foi idealizado e é encabeçado por você, e também encabeçado pelo presidente da Academia Parnaibana, nosso amigo José Luiz de Carvalho. Como foi que surgiu essa ideia da união entre as gerações e qual é o saldo dessa união? É o seguinte, eu passei, como eu falei, o sonho de lançar em livro, né, que foi no caso o Versania, né, não tinha mostrado naquela hora, né? Versania primeira edição e segunda edição. Então, por alguns anos, eu tive esse sonho de lançar esses poetas, né, escritores que foram surgindo do Piauí durante 10 anos, né? E foi passando esse sonho até que veio o Versania. Quando esse sonho foi realizado, né? Quando esse sonho foi realizado, eu comecei eu de repente teve um momento ainda na segunda edição e eu visualizei o quê? Claro que eu tinha, né? Por exemplo, o Padre Marx, ele lançou um texto nessa época aqui chamado, eu não lembro agora o título, mas falando para que a academia, né? O texto dele pedia para que os escritores mais experientes e a academia se abrissem. Me fez lembrar, já fazia muito tempo no Piauí, desde o início do Piauí, né, que era ter uma convivência que publicava no Piauí e escritores mais jovens que também publicavam no Piauí. Então, assim, o Piauí, desde seu início, já teve esse entre gerações, né? A gente só não colocava num texto, a gente só não colocava assim tão evidente. A gente não parava, acho que da correria e tudo, a gente não parava, acho que a gente não chegou a parar para pensar que essas gerações
elas já estavam convivendo esses anos todos no Piauí, né? E até sabíamos, porque quando eu pensei junto com o Daniel, né, a gente falou, ó, no Piauí vai ter o quê? Só aqueles mais experientes? Só aqueles autores mais consagrados? Não, a gente tem que colocar também os jovens. É importantíssimo, até principalmente eles, porque eles não têm espaço. Os mais experientes, eles já lançam suas obras, eles já têm o Almanaque da Parnaíba, eles já são conhecidos, mas eles também vão ter vez no Piauí, é claro, né? Então, assim, a gente lançou o Versania e em 2018 eu comecei a pensar, né? Teve um estalo, eu não lembro onde eu estava no momento, mas eu tive um estalo e pensei assim, por que não lançar uma obra para ainda mais essa interação que já existe no Piauí, essas questões, né? Aí eu tive a ideia e chamei o Zé Luiz, né? Na época ainda, eu não estava nem na academia, né? Mas eu chamei o Zé Luiz, que eu pensei assim, o Zé Luiz, né? Além de meu amigo, além de um excelente escritor e de uma pessoa que é aberta, né? Tanto que o Zé Luiz já vinha fazendo esse processo de academia viva, eu chamei ele para organizar o Contos entre Gerações, né? Que em 2019 saiu o Contos entre Gerações, com 30 contistas das mais variadas gerações. Depois veio o Poemas, né? O Poemas entre Gerações, em 2020. Foi um desafio ainda maior, né? Foram 60 poetas, né, que participavam da Academia Paraibana ou do Piauí, né? E esses dois livros, e esse ano nós já estamos na produção do Crônicas entre Gerações, que vai fechar, né, essa trilogia que a gente pretende mais para frente conseguir até recurso financeiro, né, de alguma organização, algo assim, né, de empresas, para imprimir muito mais quantidade desse livro aqui, né, que imprimimos uma quantidade boa, mas imprimir mais, né, para quê? Para que a gente possa espalhar essa coleção, né, quem sabe até Versania também, espalhar nas escolas, nas bibliotecas de escola, de faculdade, né, para que as pessoas possam conhecer a obra, porque são obras que são muito boas pelo conteúdo, claro, né, dos textos, são contistas, poetas, cronistas muito bons, né, de várias gerações, mas o principal, né, é o lema que a gente que tem conseguido, que é dessa interação, é dizer assim, as gerações elas podem se unir, as gerações podem se unir, elas não precisam ficar separadas, os jovens escritores não precisam ficar só no grupo deles, a gente pode fazer essa interação é sadia, cada geração aprende com a outra, e é dessa forma que a gente vem tocando. Tem até até mesmo é dos seus lemas, depois dessas 5 coletâneas que a gente já, 4 coletâneas, né, quinta com a que vai ser lançada esse ano, é que a gente se reúne em torno da coletânea para lançar, para fazer o livro acontecer e se materializar, mas o saldo maior, a riqueza maior são as relações que surgem através das obras. Não é? A gente consegue fazer muitos amigos, a gente consegue ter mais experiências literárias, aprender com os mais velhos, que é muito importante para que a gente possa até mesmo acrescentar na nossa própria geração, né? Nessa geração que vem com o Piauí até agora, né? E é importantíssimo essa união para que a gente quebre esses muros, para que a gente deixe com essas diferenças que não contribuem em nada, né? E construa uma literatura forte como a que está acontecendo em Parnaíba, né? Há alguns anos atrás, quem imaginaria que um acadêmico da Academia Parnaibana de Letras estaria na mesma obra que um jovem de 19 anos, por exemplo, em par de igualdade, em troca de experiências, né? Então, é um movimento que gera muitos frutos além das obras. Né? E eu queria já isso, eu acho que falta pouco para a gente, mas eu queria rapidamente registrar essa obra aqui, que muita gente não conhece, né? Que é poesia adolescente, né?
é a primeira coletânea que eu organizei, né? Bem antes de Versania, é Versania de 2017, mas essa coletânea aqui, ela foi organizada durante o ano de 2014, né? Entre mais ou menos março de 2014, né? E no final do ano foi lançada. Agora, o que acontece? Essa coletânea aqui, eu organizei junto com a professora Karina, né? Coletânea do Cândido Oliveira, da Escola Cândido Oliveira, onde a professora a Karina, professora de português, ela foi colecionando, né? Foi passando trabalhos a nível de poesia para os alunos, né, dela do primeiro ano, do segundo, terceiro, do ensino médio, e eu fui ajudando na parte de organizar, né, na parte de mostrar, mostrei um pouco do meu trabalho para eles, de poesia, e no final rendeu muitos poemas, né, que foram publicados. Aqui a gente fez um lançamento lá de Grancha, na época, no final do ano de 2014. Então, assim, eu tenho muito carinho também, né, embora seja um livro mais simples, mas eu tenho muito orgulho desse coletâneo, que foi a primeira que eu organizei, né, isso 3 anos antes do Versania, né. E assim, como você falou, o livro do Entre Gerações, o livro do Versania, esse livro aqui, Maravilha, maravilha, amigo. Com certeza aí uma obra igualmente importante nesse seu processo de organizador de obras, né? E agora aí voltando um pouco, eu gostaria queria- só uma coisa, fique à aproveitar que eu vontade. falei da coletânea que a gente lançou em 2014, do Cândido Oliveira, de agradecer, né, a todos os meus colegas do Cândido Oliveira, né, os diretores, né, o Paulinho, o Francisco, os meus amigos, né, colegas, professores do Cândido Oliveira, Ruth, Sérvio, Joelma, Rita, né, e todos os outros, não dá para eu falar todos aqui, infelizmente, mas agradecer demais aos meus alunos, né, de todas as épocas. Eu dou aula no Cândido Oliveira, né, ministro aula no Cândido Oliveira desde 2010, né. Os primeiros anos foi no Janete Souza, que eu tenho também muito carinho pelo Janete Souza, de 2008 a 2010. Então, assim, outros colégios que eu passei também, né? Alunos da faculdade também, é, é, que eu fui passando, as faculdades que eu fui trabalhando, né? Meus colegas também dessas faculdades. Então, assim, todos me acrescentaram demais na vida e gostaria de agradecer também, né, a todo esse pessoal, esses meus alunos, essas turmas, né? Alguns até que estão aqui, que eu vi rapidamente comentando, tá bom? Obrigado e obrigado a todos que estão comentando aí na live. Maravilha. E Klaus também, que além de ter lançado os 3 primeiros livros, ter organizado aí 5 coletâneas, né, até agora, Klaus lançou nos últimos anos mais 2 livros de sua própria autoria, né? Lançou o Parnaíba, por quem também faz por Parnaíba, e lançou agora, no ano de 2021, Cronologia Poética. Cláudio, são 2 livros de pegadas totalmente diferentes, né? O Parnaíba, fruto de uma pesquisa sua sobre personagens anônimos de Parnaíba, e o Cronologia Poética para comemorar os seus 25 anos de escrita. Né? Como é que foi o processo de construção de cada uma dessas obras? É o seguinte, antes de falar das duas, eu vou falar rapidamente dessa aqui, ó. Inevitável, que eu acabei esquecendo no que eu fui falando. Eu lancei 2 anos depois que a gente começou o Piauí, né? Foi minha terceira obra. E essa obra, ela contém alguns poemas dos 2 primeiros livros e outros que eu fui escrevendo, né? Que eu gostei do que eu tinha escrito, entre 2005 e 2009. Né? E é um livro dedicado à minha avó, né? Minha avó-mãe, que eu comentei já, que faleceu em 2006. É um livro dedicado a ela. E
Fora esse, né, depois eu passei 10 anos sem publicar livro de minha autoria. Né? Nesses 10 anos que eu não publiquei, eu fui atuando, né, nas coletâneas, eu fui lançando as coletâneas, eu fui, eu criei em 2011 o projeto Cinema e História, lá na Escola do Canto Oliveira, onde a gente todo ano produz pelo menos um filme entre alunos, professores, e muitas vezes eu crio o roteiro também, né? Às vezes junto com os alunos também, a gente vai criando o roteiro. Então, assim, esses 10 anos que eu passei entre o Inevitável, né, e o Parnaíba, eu fui fazendo outras coisas, né? Mas 2019 veio Parnaíba, que é uma coleção dos meus textos de entrevistas. Ao longo desde o começo do Piauí, eu tive essa ideia de entrevistar pessoas que fazem parte de Parnaíba, que não são aquelas que geralmente se fala. Quem faz Parnaíba? Né? Claro que também, claro, todos têm sua importância grande. Mas quem faz Parnaíba? O prefeito tal fez, o juiz tal, o médico tal, né? Claro, né, como eu coloquei aqui. O dono de banca de revista, Louro, por exemplo, o seu Aloysio, que está aqui na capa, né? Na época ainda vivo, pude prestar essa homenagem antes do falecimento dele, alguns anos antes do falecimento dele. O Neguinho Hot Dog, que foi o primeiro, né, para eu ter mais proximidade. Tem uma história muito bonita também. Alguns professores, alguns artistas, então pessoas que também fazem por Parnaíba. Né? Foi justamente em 2019 que eu lancei, no mesmo ano que a gente lançou o Contos e Gerações. E chegando agora, esse ano, né? Ano passado, eu já comecei eu gosto muito dessa coisa de data, embora eu não trabalhe muito com datas como professor em sala de aula, né? Eu acho muito assim, meio decoreba, eu gosto mais de trabalhar o como, porquê, mas para mim eu gosto muito de datas. E estava se aproximando dos meus 40 anos de vida e dos meus 25 anos como escritor. Aconteceu no mesmo mês, né? Estudando no mesmo mês. No caso, meu aniversário é no dia 24 de março. Então, eu comecei a escrever uma série, né, que não tinha pretensão de livro, mas que depois, com o tempo, eu pensei, rapaz, eu acho que seria importante. Eu acho que seria importante registrar em livro. E aí conversei com o Alexandre, né, o Alexandre César, da editora Tremembé, que é uma editora nova, né, do ano passado, surgiu no ano passado. O Alexandre é um grande talento da época do Piauí, né, assim como você, o Versania, nos ajudou muito no Piauí em reportagens durante os anos. E fiquei muito feliz quando eu soube que ele tinha lançado a editora Tremembé, junto com a Amanda, né, Amanda Silva. E com isso, né, eu procurei ele e perguntei, né, qual é a possibilidade, de repente, de pequenas tiragens, né, no que acabei sendo muito feliz, né, com a edição e a produção. Recebi hoje, né? Recebi esses exemplares. Na próxima semana eu vou estar recebendo de quem comprou na pré-venda, né? E está enviando. E são 25 poemas, né? Cada um representando um ano. Cada poema eu escrevi um ano. Tem desde o primeiro poema que eu escrevi, em 96, que eu comentei já, até um poema que eu escrevi em 2020 para minha esposa. Né? Já que esse ano a gente vai comemorar 20 anos de casado, né? 20 anos juntos, em maio de 2020. 2021, maio de 2021. Maravilha. E, Klaus, a gente está aqui chegando no nosso fim da nossa conversa. É uma conversa produtiva, esclarecedora, e para mim é um prazer estar lhe entrevistando, né, pessoalmente, como seu amigo pessoal. Né, a gente que vem já com essa parceria já desde 2016, né? E a gente se conheceu no Dia da Poesia, dia 31 de outubro, lá no Colégio 10, né? Uma coincidência literária também, né? E, Cláudio, para a gente finalizar, quais são os planos para o futuro, publicações futuras, livros, quais são os projetos do Cláudio Ciarline para os próximos anos? É o seguinte, terminar agora o livro de crônicas, né?
terminar o livro de crônicas. A gente tem aí esse ano um concurso de poesias do Almanaque da Parnaíba, né, que está sendo realizado. Para o próximo ano no Piauí, nós já estamos pensando, né, em algumas ideias para os 15 anos, que no próximo ano o Piauí completa 15 anos. Então a gente já está pensando em algumas coisas. E é mais ou menos isso, seguir trabalhando, né, com a parte cultural, literária de Parnaíba, de um jeito ou de outro. Né? E acabou travando aqui. A gente teria quantos minutos de live ainda? Pronto, voltamos. Deu certo agora. A gente teria quantos minutos de live? Temos ainda mais 8 minutos. Oi. Já isso? Isso, 8 minutos. Oi, estou escutando. Pronto, agora está travando. Temos ainda 8 Tem... minutos. Ah, ótimo, ótimo. Então é o seguinte, né? Eu queria tirar esses 8 minutos para fazer duas coisas. Né? Eu coloquei aqui nos agradecimentos do meu livro, desse ano, e eu gostaria de falar, porque eu acho que a gente deve ser agradecido, né? Por todos que nos ajudaram. Né? Então, assim, eu queria agradecer, né? Agradecimentos à minha família, né? Em nome das mulheres da minha vida, minha saudosa avó, Francisca, minha mãe, Rosângela, minha esposa, Roberta, e minhas filhas, Carol e Ingrid, né? Aos amigos e parentes que durante a vida foram ou são como pais, irmãos ou filhos. Francisco, Loyola, Antônio Neto, Maxwell, Isaac, Fábio, Josué Calixto, Fábio Bezerra, Leonardo Rodrigues, Edilson, Wenderson, Michael, Bruno Michael, Pontes, Carvalho, Alexandre César, José Luiz, Jailson Júnior, Marciano Gualberto e Elmar Carvalho. Também agradeço aos companheiros de escrita da escola, da faculdade, do Piauí, da PAU, do Versania e do Entre Gerações. A todos que durante a minha trajetória poética de vida ou me menosprezaram, devido a fatores como a síndrome de Tourette e outros, pois fiz de toda e qualquer dor um instrumento para resiliência, provando a minha força e o meu valor. A editora Tremembé, que vem desempenhando um excelente trabalho junto aos autores locais e até mesmo nacionais, através da organização e da qualidade de suas ações e produções, assim como de oportunizarem a impressão de pequenas tiragens de livros, prestando assim um enorme serviço aos jovens escritores. Eu ia encerrar, amigo, com um poema, restando um poema meu, né, que eu já tinha separado. Só que nós tivemos a perda hoje, infelizmente, de um poeta da geração mimeógrafo e um amigo da minha família, né? Eu tenho até esse livro aqui, poemático, que foi endereçado, foi ele que, né, ele presenteou para o meu avô e para a família, Jorge Carvalho. Então eu vou terminar a minha participação recitando um poema dele, né? Parnaibanzo. Quero voltar para Parná, ficar pertinho dos meus, minha casa, meus museus, seus quintais, quantas fruteiras, passarinhos nas mangueiras, ou criança outra vez, nem que seja por um mês,
Quero voltar para Parná, lá que é meu lugar, lá que sou feliz, pegar bronze até o nariz, paquerar o sol e o céu, da natureza ser réu, banhos de rio, banhos de mar, serestas, banhos de luar, madrugada, alada, a voar, a terra, o tempo estelar. Quero voltar para Parná. Xangri-Lá é o meu lugar. Ir à praça todo dia, rezar para a Graça Maria, passear, curtir e vibrar. Amigos para abraçar, Billy Nights a sorver, novidades a versar, papos, catiripapo a saber. Quero voltar para Parná, lá é que é meu lugar, lá é que eu sou feliz, pois o que quis, fiz, bis. É? Então, poeta que nos deixou no dia de hoje, que merece toda a nossa homenagem e respeito. Né? Muito obrigado, viu, meu amigo Jailson? E a todos que participaram, meu carinho, meu abraço, e muito, muito obrigado. Fica a nossa homenagem ao poeta Jorge Carvalho, que nos deixou no dia de hoje, deixou a sua marca e a sua importância na literatura de Parnaíba, fez a passagem e teve o seu dever cumprido. Né? Cláudio, eu queria lhe agradecer pela oportunidade de. Se eu fosse lhe agradecer por tudo, a gente passaria aqui mais 2 horas de live, né? Sem terceiras intenções, porque a gente sabe que tudo na vida tem que ser celebrado. Lhe agradecer em nome de todos os jovens poetas pelo espaço do Piauí, porque, querendo ou não, é um divisor de águas, pelo menos para mim, e creio que para muitos outros escritores também. Lhe agradecer pela presença na live, por participar, parabenizar pelos 25 anos de literatura, pelos 40 de idade, que vão vir agora no próximo dia 24 de março. Né? Agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live. Essa live vai ficar salva aqui até no Instagram e também no YouTube. E aqueles que quiserem nos acompanhar, publicar, procurem o Cláudio, me procurem o Instagram do Piauí. A gente está sempre aberto. Meu amigo, muito obrigado, viu, por tudo e até a próxima. Obrigado a todos que participaram da live também. Até logo, meu amigo. Obrigado. Até logo, amigo. Obrigado, viu?